Bom dia, hoje é 24 de outubro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Bom dia, minhas queridas e meus queridos ouvintes, mais uma terça-feira iniciando por aqui. Eu quase não tenho mais voz, pois se você perdeu o episódio de ontem, vou te contar que tivemos o nosso grande Bloomberg Linha Summit, o grande evento da Bloomberg Linha deste ano. Foi a segunda edição do nosso evento e tivemos a ilustre participação e presença de 5 ouvintes deste, 6 ouvintes deste podcast, agora eu posso falar, porque o meu combinado com o meu chefe era de chamar somente 5, mas eu burlei as regras e chamei 6. Chamei o sexto ouvinte porque sim. E então hoje, em homenagem ao Bloomberg Linha Summit, em homenagem à minha ausência de voz, eu vou ler as notícias que foram produzidas a partir dos painéis deste grande evento. Para você que não sabe, o Bloomberg Linha Summit reuniu aí grandes CEOs e executivos aqui do Brasil, representantes de grandes empresas tanto nacionais quanto regionais e também globais, para discutir sobre o que esperar para 2024. E eu vou te trazer os principais insights do que essas pessoas falaram ao longo da segunda-feira. A Isabela me abandonou, ela literalmente olhou na minha cara e falou: eu não vou gravar, porque eu tô muito cansada. Aí eu falei: meu anjo, eu também tô cansada. Ela falou: mas te vira. Aí eu falei: tá bom, porque eu faço o que a Isabela me manda. Então, vamos diretamente às notícias. Não esqueça de conferir a Bloomberg em todas as redes sociais. E se você chegou hoje, bom, este é um podcast de economia e negócios, fique aí para conferir tudo o que estes grandes executivos conversaram com a gente no dia de ontem. Bank of America e o Santander Brasil se preparam para trabalhar em novas ofertas públicas iniciais, ou IPOs na sigla em inglês, de empresas em 2024 no Brasil. No entanto, as instituições avaliam que o perfil das empresas que fazem IPOs devem mudar diante da realidade do mercado, que lida com juros mais elevados em um ambiente internacional de aversão ao risco. Segundo executivos presentes no painel de abertura do Bloomberg Linha Summit, moderado pela grande Mariana Dávila, há preferência no mercado por empresas com maior geração de caixa, e aquelas com essa característica tendem a ser as primeiras a iniciar o próximo ciclo de abertura de capital. As perspectivas de ambos os bancos foram destacadas por Bruno Saraiva, co-head de Investment Banking do Bank of America, e por Leonardo Cabral, que é head de Investment Banking do Santander Brasil. Segundo Cabral, o Santander trabalha com algumas operações havendo janela ainda no primeiro semestre de 2024. São empresas com previsão de fluxo de caixa mais estável e com tamanhos muito maiores do que as ofertas que foram realizadas em 2021, segundo ele. Já o Bruno Saraiva, executivo do Bank of America, enfatizou a necessidade de operações maiores e mais líquidas para atrair investidores e minimizar o risco implícito. Ele concordou que a estabilidade na expectativa de juros é crucial e que os valuations se ajustam com a estabilidade. O que é que isso quer dizer? Que, segundo esses dois executivos, ano que vem teremos mais empresas buscando dinheiro na Bolsa de Valores, ou seja, abrindo capital. Nestes últimos meses, elas têm ficado aí um pouco reticentes quanto a isso por conta de uma cautela maior que existe entre os investidores. Nem todos os investidores estão dispostos a apostar em novas empresas que estão abrindo capital, por exemplo. Eles preferem deixar o seu dinheirinho na renda fixa ou colocar em outros investimentos. Por isso que estamos falando que não há espaço, ou não houve espaço ao longo de 2023 para essas aberturas de capital, que, segundo este pessoal aqui entrevistado pela Mariana, pode ser que mude para o ano que vem. A cada 4 anos, com as eleições presidenciais, a economia verde no Brasil esbarra em uma série de mudanças em políticas públicas que podem atrasar o seu crescimento. Isso segundo especialistas no assunto que participaram do segundo painel do Bloomberg Linha Summit. De incentivos a agendas ambientais, tudo muda. Os investidores e as empresas precisam, neste período, se adaptar rapidamente aos novos cenários. Para Alexandre Baldi, que é conselheiro especial da montadora de carros elétricos BYD, um dos principais problemas do Brasil em relação ao tema é a concretização das políticas criadas. Ele citou o etanol, em que, ao mesmo tempo em que o governo tem políticas sobre isso, também é o dono da Petrobras. Ele diz que essas idas e vindas não permitem que as empresas invistam com tranquilidade em determinados temas.
Este painel também contou com a presença de Paula Kowarski, que é VP de Estratégia e Sustentabilidade da Raizen, e de Wolfgang Schwedel, que eu tive uma certa dificuldade para falar o sobrenome, mostrando que, às vezes, o feitiço vai contra o feiticeiro. Durante o painel, ele é Head de Investimentos Diretos para a América Latina do Fundo Soberano de Singapura. Segundo Baldi, que é o conselheiro da BYD, as mudanças causam uma insegurança que abala diversos setores. Abre aspas para ele. Quando falamos do segmento automotivo, ainda mais em carros eletrificados, que é um ambiente competitivo, as políticas públicas são fundamentais para dar tranquilidade ao consumidor. Fecha aspas. Já a Paula Kowarski, da Raizen, concorda. Segundo ela, é preciso tomar cuidado. Não é porque muda o governo que precisamos mudar o que está funcionando. Abre aspas para Paula. Não podemos viver com essa mudança de cenário e de meta frequente. Precisamos focar em indústrias nas quais o Brasil oferece uma diferença competitiva, como na produção de energia limpa. Fecha aspas. Já o Wolfgang estima que anualmente o custo da transição energética pode chegar a cerca de 3 trilhões de dólares por ano. Segundo ele, alguns setores não vão conseguir abandonar de vez a matriz fóssil. E agora, vamos entrar no painel que foi eleito por mim como meu favorito, painel sobre varejo. Executivos da LVMH, do Mercado Livre e da Shein conversaram com a Bloomberg Linha durante o Bloomberg Linha Summit. E essas foram as conclusões. A próxima onda de inovação no varejo virá da maior adoção das ferramentas de inteligência artificial para detectar tendências instantâneas de consumo nas redes sociais, impulsionadas sobretudo pelo conteúdo de influenciadores em plataformas como o TikTok e o Instagram. O impacto dessa estratégia de uso de algoritmos cada vez mais precisos sobre os usuários dos marketplaces inclui cálculos mais apurados sobre a evolução do nível da demanda e da consequente oferta necessária para ganhos de escala e de lucratividade. Esse cenário foi elaborado pelos altos executivos da LVMH, do Mercado Livre e da Shein. Os 3 panelistas, a Daniela Otta, que é Country Manager Perfumes and Cosmetics do grupo de luxo LVMH, a Julia Rueff, que é VP de Marketplace do Mercado Livre, e o Felipe Feisler, que é General Manager da Shein, expressaram entusiasmo com a possibilidade da IA aumentar a eficiência das operações das plataformas, elevando a performance de vendas das companhias e também dos seus fornecedores. O objetivo, segundo eles, é oferecer uma maior personalização de produtos, permitindo uma gestão mais eficiente dos estoques e a redução de perdas. E para finalizar o nosso painel podcast, o CEO do Google no Brasil, Fábio Coelho, disse que a inteligência artificial é, abre aspas, a transformação mais significativa que veremos neste planeta, fecha aspas. Essa declaração foi dada, é claro, durante um painel sobre o tema no Bloomberg Linha Summit. Segundo ele, ela não é apenas incremental, mas é inovadora. Tem um pedaço disso que é da natureza humana acreditar no grande. Abre aspas para ele, já temos infraestrutura, data centers, modelo de processamento com chips muito bem feitos e muito mais. Fecha aspas. Há 7 anos, o Google trabalha em inteligência artificial e agora possui recursos para sua IA generativa, o Bard, com ferramentas como o Vertex AI e o Duet AI. Fábio Coelho fez uma analogia do impacto da IA com o de uma onda, parecendo pequena distância, mas imensa quando se quebra perto da praia. Ele destacou o potencial do Brasil em resolver problemas locais utilizando a inteligência artificial, como na agricultura e no combate às mudanças climáticas. Para ele, a IA pode trazer melhoramento de eficiência em vários setores, desde seguradoras melhorando sinistros com fotos, professores virtuais, até prever doenças, como já tem sido feito pelo Hospital Albert Einstein. Aguardo o dia em que a inteligência artificial será boa o suficiente para captar todas as nuances da minha voz e produzir um episódio do podcast enquanto eu estiver a mimir. Vamos ler os comentários do podcast de ontem, em que estávamos eu e tia Isabela, que a MV disse foi maravilhoso o episódio de hoje. A Elizabeth disse que adorou a parceria dos EPs. E também a informação sobre os botos. Se você não escutou ontem, botos são golfinhos. É apenas uma diferença de nomenclatura regional. E aí a Elizabeth disse, agora que lembrei que já ouvi o termo golfinho rosa há muito tempo. E também ela disse sobre a moeda digital, meu medo é sobre as novas modalidades de assalto. É, Elizabeth, realmente, de fato, é uma preocupação. O Vitor diz pra gente não fazer episódios muito longos, mas aí vocês têm que chegar num consenso aí, porque tem gente que pede episódio longo, tem gente que pede episódio não muito longo.
Ele diz que tem pessoal que tem um timing, né? O pessoal que toma café ou corre na esteira, tá sincronizando o timing da vida com o timing que a gente decide fazer nesse podcast. Eu não acho uma coisa muito confiável. Não faria isso se fosse você. Não colocaria uma circunstância diária da minha vida baseada nas decisões de Ana Carolina e de Isabela. Não parece sensato. O STK diz só 8 minutos? Isso é inadmissível. Como ele vai concluir um treino de 1 hora? Ah, meu filho, aí você põe 1 hora dividido por 8 e põe esse número de vezes aí. Yasmin, por exemplo, já tá falando que gosta da versão maior. O Felipe se propõe a apresentar a edição de sábado. Deixa com o pai, vou colocar Taylor Swift pra tocar durante 30 minutos. Cara, gênio, tá? Gênio! O Matheus diz que gosta da gente falando de coisas aleatórias no meio das notícias, quando a gente não tá falando sobre as notícias, que quando a gente tá falando da economia dos Estados Unidos, do nada vai pra Taylor Swift. E porque também o nome do boto é uma tradução errada. De fato, né, o ponto Taylor Swift aqui ele pode acontecer a qualquer momento. Qualquer momento eu posso começar a falar sobre ela. Você nunca vai saber. Aí o Marcos já gostou da versão Pocket, falou pra gente seguir assim. Ah, gente, vocês são muito, muito difíceis de agradar. Não dá, vocês precisam fazer um conselho dos ouvintes, aí depois vocês vêm com uma demanda pra gente, tá bom? Aí, o boto está para o golfinho, assim como a mexerica está para a bergamota, diz o Paulo. Vou terminar o podcast assim. Boa terça-feira também.